Há capítulos da vida que parecem escritos em tinta invisível. A gente sabe que estão ali, mas prefere não ler. São as páginas que falam da finitude, do luto, daquilo que lembram que não controlamos tudo. Mas cedo ou tarde, essas páginas se revelam. E é justamente nelas que aprendemos o valor de cada linha, o peso de cada palavra, a urgência de cada instante. A morte, que sempre tentou ser escondida atrás de parênteses, nos lembra que viver é colocar exclamações no presente, é encher de travessões os encontros, é fazer das reticências um convite para continuar mesmo na ausência. Foi num desses tempos de silêncio coletivo, quando o mundo inteiro teve que encarar a fragilidade da existência, que surgiu também um movimento de ressignificação. Falar sobre despedidas deixou de ser tabu para se tornar gesto de cuidado. Falar sobre luto deixou de ser fraqueza para se tornar força. E falar sobre a morte passou a ser, acima de tudo, falar da vida. Porque o fim não apaga a história, ele a ilumina. E quando há coragem para transformar dor em aprendizado, a vírgula que parecia limite se torna espaço para novos significados. E é justamente nesse espaço que surge uma voz diferente. Alguém que levou esse diálogo para além dos velórios, para além dos ritos, para o feed, para a timeline, para onde a vida pulsa em tela cheia. Uma funeral influencer. É sobre esse lugar de transformação, memória, humanidade e também de influência que mergulhamos hoje. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Milena Cooper. Obrigada, Vi. Eu acho que já dava para acabar o podcast, porque esse texto que você entregou no começo não precisa mais nada, dá pra gente ficar digerindo aí por um ano. Nossa, olha, que texto lindo, parabéns, Vi. Obrigada, você merece. Ontem até a Gê tá aqui, ela me mostrou um vídeo que, assim, a gente, eu não lembro agora qual é o país aí, mas que tem uma língua que, quando a gente diz obrigado, graças no caso, é lo merece. Você merece. A gente não diz de nada, é você merece. Então, de verdade, de coração, você merece. Obrigada, Vi. Lindíssimo. Obrigada. Bom, Mila, tô muito feliz que você tá aqui. Eu já tive a honra de te entrevistar no outro projeto que eu tive antes do Vírgula, né? Você também me convidou para o seu podcast para a gente falar sobre maternidade. E estamos nesse terceiro podcast encontro, né? Para bater um papo. Muito feliz, porque apesar da tua relevância, né, dessa gigante que é a Vi, eu me sinto super confortável com você, então... Olha quem tá falando. Tô em casa, que casa linda, gente, tô me sentindo assim no estúdio de Hollywood aqui, ficou é quase incrível. Isso. É quase isso. É mais que isso. Nunca fui pra Hollywood, mas tá incrível, gente, que cenário, Vi, parabéns. Obrigada. Você merece. Obrigada. Bom, vamos começar então. Antes de eu pedir que você se apresente, eu quero contar para quem está em casa que nós somos amigas de adolescência, estudamos juntas. E Milena, gente, era e é ainda uma pessoa peculiar, muito peculiar. E aí, com essa deixa, eu quero que você se apresente para que eles entendam por que eu estou dizendo que você é peculiar. Então, por que eu sou peculiar? Bom, talvez é que a minha escola principal não tenha sido entre as paredes do colégio, né? Os meus grandes aprendizados foram entre caixões, entre velórios. Então, talvez isso tenha feito eu ser um pouquinho peculiar, né? E ter uma visão diferente da vida. E eu acho que é isso que me guia. Essas lições, né, de finitude que fazem eu ter uma visão diferente da vida, sabe? Sim. Mas ser festeira. Mas quem é a Milena? A Milena trabalha com o quê? Conta pro pessoal. Olha, antes de falar que o nosso tema principal, o seu dia a dia mesmo ali no escritório. Não tem como eu falar o que eu sou hoje sem falar da minha história, né? Eu sou a terceira geração do segmento funerário na minha família. O meu nome, Cooper, inclusive, nas terras gélidas na Europa, significa fabricante de caixão. E foi assim que o meu avô começou. Ele fazia móveis e um dia um vizinho pediu para ele fazer um caixão
e ele quebrou um galho fazendo um caixão. Nas outras semanas ele teve que fazer para os outros vizinhos, e assim minha família entrou no segmento funerário. E aí passou para o meu pai teve funerárias também, e começou com crematórios, e aí tudo que envolve o segmento do luto. De floriculturas especializadas em coroa de flores, até laboratório para desenvolver diamantes feitos de cinzas, de cabelo. E a gente segue inovando nesse setor, né? Enviando cinzas para o espaço, mas principalmente trazendo acolhimento para as famílias que precisam no momento mais difícil da vida delas. Então, eu tenho um propósito muito grande, que é ajudar as pessoas no dia que elas mais precisam. Então, para mim, é uma grande honra Deus ter me colocado com esse trabalho, sabe? E me conta, todo convidado que vem aqui, eu faço uma primeira pergunta e é ela que vai desenrolar a nossa conversa, que é: qual foi a vírgula, Mi, que fez com que você se identificasse e se tornasse uma funeral influencer, que é o tema da nossa conversa hoje? Então, eu sou, assim, a primeira pessoa no mundo que se intitula funeral influencer, né? E agora isso vai pegar, né? Com certeza. Sabe aquela coisa que às vezes você inspira, mas às vezes a gente nunca sabe a linha entre a inspiração e a cópia, né? Uhum. Mas agora vão surgir outras. Mas na Covid, né? Claro que foi uma vírgula para todo mundo, né? Para muitos, infelizmente, foi um ponto final. Mas para quem não foi um ponto final, foi uma vírgula, com certeza. E para mim também foi. Primeiro porque a gente viveu um momento muito caótico dentro do segmento funerário, né? Nós fomos empresas de logística. A gente não podia fazer o que a gente fazia de melhor, que era homenagear as pessoas e ser ferramenta para que as pessoas pudessem se despedir de seus entes queridos. A gente simplesmente levava corpos de um lado para o outro. E tudo aquilo era muito assustador, e nós éramos a primeira mão que fazia aquele serviço, né? Que escondia aquele corpo que as pessoas nunca mais iam ver. Então aquilo, com certeza, para todo mundo que era do segmento funerário, foi algo muito forte, muito pesado. Não tem como você não se reconstruir depois de ter vivido aquelas cenas. E nesse período, né, de distanciamento, foi um período que eu senti necessidade de estar mais presente nas redes sociais. Talvez por pura solidão, eu quis desabafar mais nas redes sociais e falar um pouco mais sobre a finitude, falar um pouco mais sobre o segmento funerário. Só que nesse tempo a gente estava sem eventos, nenhum evento, não existiam mais feiras funerárias, congressos, palestras. E aí depois, passada a Covid e o mundo retornando ao seu normal, voltaram os eventos. E eu fui para um evento no Nordeste e uma moça me parou no começo já do evento, falou: Milena, posso tirar uma foto com você? Eu falei: uai, pode, né? Ainda pedi para um concorrente meu tirar a foto. Que é isso? Aí a gente tiramos fotos, eu sou sua fã. Eu falei: nossa, porque o Instagram também não era tudo isso, né? E eu também não tinha ideia, nem era o meu propósito. Andei mais alguns passos. Milena, nossa, sou muito fã, posso tirar uma foto com você? E aí eu pedi pro concorrente. E ele: o que tá acontecendo? Eu falei: também não sei. E aí apareceu uma outra menina que depois virou uma super amiga também, que me conheceu pelo Instagram, era da cidade de Natal, me apresentou toda a cidade. E aí eu fui realmente mimada como uma influencer lá. E eu falei: olha, eu não tinha noção do impacto que estava gerando, não tinha noção do alcance, na verdade. E aí, com essa noção do alcance, eu falei: puxa vida, que vergonha, o que eu andei postando? Deixa eu repensar aqui, o que eu tava fazendo? Será que alguma coisa viralizou? Pois é, por que as pessoas estão falando que viram, agora eu tô com medo, o que elas viram? E aí comecei a repensar e senti um senso de responsabilidade muito grande. Falei: nossa, se estão olhando mesmo, agora tem que fazer alguma coisa bem feita. E aí, com esse senso de responsabilidade, eu comecei a produzir conteúdos mais significativos para o nosso setor, né? E eu sou uma pessoa que eu sou CDF, assim, eu sou obcecada pelo setor funerário. Então, todo o congresso do segmento funerário eu tô. Qualquer lugar do mundo que eu possa ir para aprender a cultura local do segmento funerário, eu vou. E aí eu falei: por que eu não trago isso para as pessoas no Instagram? Por que eu não mostro isso? E aí eu comecei a fazer isso. E realmente eu viajo muito, eu vou para muitos lugares que as pessoas não podem ir. E
essa vontade de transbordar, ela é genuína. Então, eu já fazia de qualquer forma, sabe? Eu só precisava profissionalizar isso. E aí eu comecei a divulgar tanto as coisas que eu fazia na empresa, às vezes procedimentos que estavam dando certo dentro da empresa, alguns detalhes de neuroarquitetura que a gente colocava na nossa capela, aromaterapia que eu achava, nossa, isso pode ajudar as famílias, vamos colocar, um estudo de musicoterapia que ajuda as famílias enlutadas. E aí eu comecei a transbordar esses conteúdos. No começo as pessoas falavam assim, ai, mas vão te copiar. Quando copiar, você já lançou outra coisa, né? Eu ainda fico com aquele... Sabe, a gente fica com aquele ruinzinho quando copiam, né? Mas aí você vai pra frente, segue, tá tudo certo. É um desafio para criar algo melhor ainda. E quem faz conteúdo tem que se adaptar a isso, né? E aí eu comecei com esse vício de realmente transbordar tudo. E aí eu vi que foi crescendo, e cada evento que eu ia, mais pessoas me conheciam, e aquilo foi trazendo uma relevância para mim dentro do setor. Então comecei a ser convidada para praticamente todos os eventos, ou palestrar, ou fazer parte de um painel, e eu fui me sentindo muito satisfeita com aquilo, sabe? Eu acho que as coisas que eu fazia ali dentro do meu CEP mesmo ali, sabe? Que a gente fala ali em volta do cemitério municipal, onde fica o crematório PET, a funerária, a capela. Tudo aquilo que eu aprendia e estudava e podia colocar naquele CEP, eu pude expandir para o mundo todo. Né? Agora eu coloquei, inclusive, o meu Instagram bilíngue, justamente para atingir outras nacionalidades. E também, da mesma forma, quando eu vou para outros lugares, eu poder ser mais inclusiva quando eu divulgo as coisas, né? Então, bom, eu tô aqui pra falar, né? Porque eu tô falando muito. Essa é a intenção. E o porquê que eu usei esse tema funeral influencer, né? Ele tem duas vertentes. Uma que é ajudar as pessoas no público geral, que não são do segmento funerário, a ter uma consciência melhor sobre os funerais, a ter um perfil educativo, a explicar para as pessoas o que são os ritos, o porquê dos ritos, a importância de uma assistência funeral. E também para o nosso segmento, o conceito de funeral influencer é para trazer holofotes para aqueles serviços, produtos, marcas, projetos que querem ser vistos pelo público do setor funerário. Então, todo mundo hoje que está no segmento, no setor funerário e está nas redes sociais, 99% de chance de estar no meu Instagram. Então, o meu Instagram hoje é uma grande vitrine para esses produtos, para esses serviços. Daí, aliado com isso, eu juntei o projeto Milena Cooper, que relutei no nome. Eu sei que você é uma também que sempre reluta nos nomes. Então, pensei, poxa, se eu vou fazer um projeto, né, que é de assistencialismo, podia homenagear meu pai, colocar o nome, né, Edson Cooper. Falei, poxa, mas meu pai é vivo, aí já vão dizer que se meu pai morreu. Aí pensei em outros nomes para homenagear outras pessoas. Mas justamente porque o nome Milena Cooper criou uma relevância dentro do segmento, eu preferi usar o projeto Milena Cooper para poder atrair apoiadores. E aí eu transformei o Funeral Influencer nessa frequência com o projeto Milena Cooper. Então, parte desse investimento que os apoiadores fazem, ele vai para essas crianças que são aqui da região metropolitana de Curitiba, que estão em vulnerabilidade social, e a outra parte é para investir em profissionais do luto também, com cursos, treinamentos, viagens. Então, esse é o conceito de um funeral influencer. Deixa eu abrir um parêntese aqui só para falar desse look impactante da Nova Ideia. Esse macacão preto de couro foi a escolha perfeita para o episódio com a Milena, nossa funeral influencer, porque ela comunica força, presença e uma atitude que tem tudo a ver com a conversa de hoje. A Nova Ideia, parceira do Vírgula, e está assinando os looks de toda essa segunda temporada, trazendo combinações que falam junto comigo e com cada convidado. São 4 lojas em Curitiba: Shopping São José, Bacaxeri, Água Verde e Juvevê. E se você não é daqui, pode comprar direto pelo site. Mais do que vender roupa, a Nova Ideia ajuda a montar o look completo, pensando na energia que você quer transmitir. E vale lembrar, né, para quem tá em casa, que a sua formação iniciou na publicidade. Na publicidade. Foi a primeira formação que você teve e depois...
foi comunicação social em publicidade, aí foi gestão de negócios, gestão de pessoas e tanatologia, que é o estudo da morte. Então, quando você teve lá na sua primeira formação, na formação base, né, superior à publicidade, você já tinha muito forte em você a questão da comunicação. E uma coisa que sempre chamou a atenção foi realmente a forma com que você traz esse assunto para as redes sociais. Mesmo antes de você começar a crescer, você já trazia esse assunto, até por isso que você foi crescendo, de uma forma muito inusitada, né? E até, Mila, eu trabalho com isso, trabalho com comunicação. Às vezes surgem alguns segmentos que a gente fica na dúvida de como tratar. Às vezes segmentos mais tradicionais, que demandam ali uma certa seriedade e que a gente fica, até que ponto a gente pode falar de forma mais despojada, que a gente pode fazer alguma brincadeira, alguma piadinha. E não sei se foi, aí você pode me corrigir, mas me ajudar, se foi realmente da pandemia para cá, isso foi ficando cada vez mais comum no ramo funerário, né? E isso, casado com a tua habilidade de comunicação, com o teu conhecimento de comunicação, até porque se você for lá conhecer os serviços da Vaticano, da The Diamond e de todas as outras empresas que fazem parte do grupo, vocês vão ver que existe uma forma existem serviços, aliás, que são realmente muito visionários. E isso também vem muito de você, né? Como que é isso, Mila? Como que é realmente pensar numa comunicação? E antes de eu fazer a pergunta, deixa eu te contar que você é uma das minhas inspirações, tá? Inclusive, Gê, fique sabendo que você entrou na minha vida porque eu vi a Milena falando e eu falava, eu preciso de uma pessoa assim comigo também. Então, é uma inspiração para mim. Realmente, você tem essa questão do registrar, do mostrar o que está acontecendo, mostrar bem feito. Se é para fazer, vamos fazer da melhor forma, né? De forma profissional. Então, como que é isso? Como que é pensar nos conteúdos que você vai trazer, no formato de conteúdo que você vai trazer para tratar esse assunto? Vi, assim como você, eu também vivo uma vida de erros e acertos, né? A gente vai fazendo na comunicação, acho que todo mundo. Isso. A gente vai fazendo testes. Tentativa e erro, eu falo. Tentativa e erro. E eu tô nessa constante mudança. Então, muitas coisas funcionaram bem. Quando eu comecei a engajar com as pessoas do segmento funerário, elas gostam muito dos conteúdos cômicos, do bom humor atrelado ao nosso serviço. Então, eu fazia muitas postagens disso nos stories e mantinha o meu feed sempre com seriedade dos serviços. E aí eu percebi que o público em geral também, como você, como os amigos, achavam muita graça disso e comunicavam. Puxa, que legal, Milena, você fala disso com tanta leveza, como é bom. E eu achei que é um bom canal de abertura, principalmente para o brasileiro, a gente trazer a morte com esse tom de brincadeira, porque é um jeito de abrir o diálogo, abrir a comunicação sobre a morte. E realmente, até quando você vai vender um plano de assistência funeral na casa de um cliente, ele faz uma piada, para ele poder fazer a descompressão, para poder falar naquele assunto. Então, funcionou muito bem essa questão do bom humor para os dois públicos, tanto para o público geral, quanto para quem era do segmento funerário. Hoje, mas muito recente, assim, de pão quente, eu te falando, eu estou mudando um pouco, tirando um pouquinho agora do humor, por uma estratégia de marketing para a empresa. Até eu tive num painel agora recentemente, com um cara gigante de marketing. E nesse painel eu até perguntei, tinha centenas de pessoas, quem que seguia o velho da van? Todo mundo levantou a mão. Falei, agora mantenha a mão erguida, quem segue a van? A maioria abaixou, né? E se você for ver, é assim com grandes marcas. E eu parei para pensar também em algumas marcas que eu sigo e pessoas que eu modelo, que eu me inspiro, e eu segui as pessoas, mas não segui a marca das pessoas. Então, você oferecer o teu serviço, né, a tua empresa, através do dono ou através de algum influenciador da empresa, é um canal que as pessoas consomem mais, né? E agora, como estratégia, eu estou tirando um pouquinho do humor
para que a gente comece a postar conteúdos da minha empresa, por exemplo, da Planos Vaticano, do Crematório Pet, através do meu perfil, que é um perfil maior, para fazer a collab com a Vaticano, e não o contrário. Então, para fazer esse teste, eu estou fazendo isso. E por que eu vou tirar um pouquinho o humor agora? Porque eu sei que muitas pessoas que seguem a Vaticano estão em luto. E aí eu não me sinto confortável de alfinetar com uma brincadeira. Então, nesse momento de teste, eu vou dar uma mudada na comunicação. Mas é como a gente falou, erros e acertos. Então, eu vou tentar esse novo formato para puxar um pouco do meu público para Vaticano. É mais uma tentativa, como tantas outras que a gente faz no dia a dia para ver se funciona, né? Ainda mais numa plataforma como o Instagram, que tá o tempo todo mudando o algoritmo, mudando o formato. Mas eu sempre digo assim, independente de qual é o formato, até ontem eu fiz uma reunião de prospecção, que no comecinho elas me perguntaram assim, Vi, a gente não sabe se é melhor carrossel, se é melhor estático, se é melhor vídeo, porque o Instagram vive mudando e a gente não sabe por onde ir. E eu disse assim, realmente o Instagram sempre está mudando, mas independente do que muda no Instagram, ainda quem consome são pessoas. Então é o comportamento humano que a gente tem que saber mais, e é o humano que a gente tem que se preocupar em conquistar através desse conteúdo, né? Então, de certa forma, a tua sacada, ela é muito pertinente, realmente, eu espero que tenha sucesso, porque é verdade. Eu, por exemplo, eu fui cliente da Vaticano, né? Na época em que a minha filha faleceu, vocês deram todo o suporte que eu precisava, não só quando ela faleceu, mas por anos depois, quando as cinzas ficaram na capela, mas eu não seguia a Vaticano, mas seguia você. E essa é uma tendência realmente, né, porque a gente quer se conectar com pessoas e não com as marcas, necessariamente. Mas por tabela a gente pode se conectar sim com essas marcas e entender o valor delas, né? Eu penso muito assim no Instagram, isso que você falou, comportamento, né? Algo que deu muito certo no Brasil foram as novelas, né? E eu fico pensando, por que novela deu tão certo? Por que o povo brasileiro gosta tanto de novela? A novela, ela é um puro entretenimento, puro storytelling, né? E no intervalo tem os anúncios, né? E eu acho que a gente tem que encarar o Instagram dessa forma também. Se a gente fica só colocando realmente anúncio, teu serviço, propaganda, não tem a novela, né? Então, por que as pessoas estão seguindo mais os influenciadores, os donos de empresa? Porque tem a novela, tem o entretenimento, tem a vida da pessoa, que é o que os brasileiros gostavam de acompanhar nas novelas, era a vida de outra pessoa, né? E hoje o Instagram, ele possibilita você trazer isso. Então, qual que é a tua novela? Quem são os seus personagens? Eu sempre brinco, quando eu posto alguma coisa, a Jaqueline fala, olha, mais não sei quantos seguidores aqui pedindo, né, pra eu aceitar. Eu falo, porque você é um personagem da novela, né? Então, às vezes, quando eu posto alguma coisa e marco as pessoas, automaticamente todos eles recebem convites para ser seguidos. Eu falo, as pessoas querem ver os outros personagens. Como é que é o dia a dia da Jaqueline? Eu irrito ela para ela abrir o Instagram dela. Porque as pessoas querem ver como é que é o dia a dia dela. Uma pessoa de comunicação? Ela é de comunicação? Olha, ela não é formada em comunicação, mas ela é da comunicação. Por favor, hein, Jaqueline? A gente são os outros personagens. Quem hoje em dia tem perfil fechado no Instagram, gente? Quem tem perfil fechado? Eu não aguento discutir, já faz um ano que a gente tá nessa discussão. E é o que eu falo, né? Ó, minha cliente ali... Elas não têm perfil fechado nenhuma, pois né? Eu não tô sabendo, tem? Ah, meu Deus, que medo. Eu falo assim, você imagina a rua mais movimentada do mundo, né? A rua mais movimentada do mundo, onde tem pessoas de todos os lugares, né? Como se tivesse muitos turistas, tivesse pessoas do lugar, a rua que mais circula gente, né? E, teoricamente, o aluguel ali deveria ser caríssimo para você ter uma loja. E vão dar uma loja para você gratuita. E vão dar um espaço para você. Aí você vai deixar aquilo ali fechado ou você vai abrir e mostrar alguma coisa? Então, quem não tá na rede social, tá com a lojinha fechada. Não, e você falou tudo, porque comunicação é uma das skills mais valorizadas hoje em dia. Quando você sabe se comunicar, você já tá um passo à frente daquele que não sabe.
Se você ainda traz isso para um canal, como você falou, onde você tem aquela possibilidade de visibilidade que nenhum outro canal vai te dar, a não ser que você pague por ele, e nesse você tem de graça, você está realmente perdendo uma oportunidade de se mostrar, de se vender. E todo mundo tem alguma coisa para vender. Eu tenho uma frase que eu sempre digo assim, todos somos influencers. De alguma coisa. É verdade. Pode ser que eu esteja querendo, sei lá, né? Não é o meu caso, mas pode ser que eu esteja querendo conquistar um namorado. Eu tenho que influenciar alguém a gostar de mim para namorar comigo, não tenho? Exatamente. Então, alguma coisa a gente influencia. E então não adianta, porque tem gente que tem aquele preconceito. Ai, blogueirinha, né? No nosso caso, Até quando eu coloquei esse nome influencer, é um peso, né? Sim. Eu saía com meu pai sempre saía atrás, a gente ia num restaurante, alguma coisa, ele, segue minha filha, ela é influencer. Eu falei, pai, para de falar que eu sou influencer. Eu só tenho um monte de amigo no Instagram, pronto. Aí ele ia em algum lugar, viu, segue ela é influencer. Eu falei, pai, que vergonha, eles vão entrar, ela tem 5.000 pessoas, não é influencer. Até eu chegar ao ponto de falar, não, eu sou uma influencer. E sou influencer do quê? De funeral, eu sou uma funeral influencer. E eu queria uma terminologia que também fosse internacional. Então, funeral influencer, né? Então, eu consigo usar ela lá fora também. Mas até você aceitar que você é uma influencer, você também precisa de um processo interno, né? Sim. E me conta, por falar nisso, né? Porque você nichou bastante, né? Você diz que você é uma funeral influencer, tá? Mas e se surge uma parceria de moda? Uma parceria, porque eu já vi que você tem parceria, por exemplo, cabelo e maquiagem. Isso. Né? E se surge esse tipo de parcerias que, teoricamente, foge daquele contexto? Como que é a análise se vai fazer sentido ou não essa parceria? Você sabe que isso sempre é um grande desafio. A gente sempre pensa assim, e agora? Deixo bem nichado o meu perfil, que aí é para o segmento funerário, e isso vai me fechar muitas portas, mas ao mesmo tempo vai valorizar aquelas que são do nicho, ou eu abro o meu perfil, por exemplo, para uma influencer de empreendedorismo feminino, para uma empresária, para uma comunicação social e deixo ele mais amplo e pego mais pessoas mais abrangentes. Isso me daria mais visibilidade para mais marcas. Muitas marcas, por exemplo, trabalham com influencers que têm um número menor de seguidores que o meu, só que o conteúdo delas é mais amplo. E muitas portas se fecham para mim porque... Poxa, a pessoa vai colocar a marca de uma roupa dela, mas vai lá e tá escrito funeral. Aquilo pesa. Então, muitas portas se fecham para mim também nesse âmbito mais amplo por ser muito nichado. Então, como que eu poderia expandir, que foi a minha solução? Eu queria trabalhar mais nichada no segmento funerário, que é aquilo que eu faço de melhor, mas aí eu expandi para o internacional. Então, foi a forma que eu consegui de aumentar o meu público, porque realmente, no Brasil, o meu público já estava saturado. Todo mundo que era do segmento já estava ali dentro. E aí, a minha oportunidade foi o internacional. Não, e cá para nós, né, gente? Por favor, Milena, você é CEO CEO da Vaticano, Isso. da The Diamond. Isso. Você viaja um monte, anda de helicóptero. Você acha que São Paulo ela enfrenta trânsito? Não, ela vai de helicóptero. Jatinho, helicóptero, viaja o mundo. E como assim, né? A dúvida, você é uma empresária independente. Será que fazem esse julgamento quando vão, por exemplo, pegar uma Cris Junqueira, por exemplo, né? Uma Cris Junqueira, que é cofundadora da Nubank. É nichado também, mas ela é uma empresária. Você é uma empresária super bem sucedida, que está ativa todos os dias. Então, na verdade, não haveria de ter dúvidas, né? Concorda? Concordo, mas pesa. A gente falou sobre isso hoje, né, Jaque? O funeral pesa. Se tivesse lá Milena Cooper, influencer, e visse ali quase 100 mil seguidores, a pessoa compraria a parceria na hora. Mas o funeral, ele pesa. Né? Que curioso. E aí, pegando o gancho disso que eu falei, né? Você viaja um monte, faz um monte de coisas diferentes. Tem uma editoria do seu perfil que eu adoro, que é o seu dia a dia com os seus filhos. Porque eu imagino que a sua rotina seja
muito corrida, a gente percebe isso pelos stories, mas quando você está com eles, você faz questão de estar de forma qualitativa. Você tem momentos de qualidade com eles. E isso eu amo ver, eu adoro ver e me culpo um monte porque eu não tô fazendo lá em casa eu mesmo. Às vezes é uma sacanagem isso que eu faço com as outras mães, né? Porque eu também, quando eu vejo também o tempo de qualidade, a gente repensa dentro de casa. Mas eu acho que é importante mostrar isso justamente por isso. Porque eu vou incentivar você a fazer também. Assim como eu vi alguém, né, aquilo me incentivou, sabe? Eu não pareço, mas a partir das 18 horas eu sou uma pessoa extremamente cansada, eu sou uma derrotada. A partir das 18 só me dê aquilo que não exige muita capacidade mental, só para organizar alguma coisa, para realmente curtir a família, porque eu começo muito cedo. E se quiser me dar um projeto gigantesco, me dê 5:30 da manhã que eu vou resolver ele. 18 horas... realmente é o que tem que sobrar, é um tempo de qualidade, é uma coisa lúdica, sabe? Porque eu não consigo mesmo. Então, aí esse tempo eu me cobrei sempre para, a partir dali, ter um momento de lazer, sabe? Eu vejo muitas pessoas tiram o pé, começam, depois, quero tirar o pé, não quero trabalhar tanto, eu acho que você corre demais, Milena. Mas assim, eu sei para onde eu tô correndo, eu sei por quem eu tô correndo e o porquê eu tô correndo. Então, gente, tá tudo bem, se eu tô correndo, tá tudo bem, né? Muitas vezes me cobram. Hoje, por exemplo, de manhã, tinha um grupo de mães da sala de um dos meus filhos se reunindo. Eu não pude ir. Hoje à noite vai ter um grupo do outro filho das mães se reunindo. Eu não vou poder ir. E aí toda hora você fica pensando, será que eu tô fazendo certo? Será que tá tudo bem eu não ir porque eu vou trabalhar, né? E aí é prioridades. Aí você pensa, não, eu tô correndo mesmo. Mas para onde eu tô correndo? Por que eu tô correndo? E por quem eu tô correndo? Eu sei responder, então tá tudo bem, deixa eu correr mesmo. Não, eu costumo dizer assim, quando vem esse tipo de questionamento, é muito bom, muito importante a gente pensar assim, mas isso que eu tô fazendo, eu tô construindo algo? E essas pessoas que às vezes questionam, mas você tá correndo demais, mas você tá trabalhando demais, você tá deixando de fazer coisas que antes você fazia. Essas pessoas estão construindo o mesmo que eu tô construindo? Elas são pessoas a quem eu devo realmente falar, poxa, essa pessoa, eu respeito o resultado dela, então deixa eu ouvir o que ela tá falando, ou não. É importante fazer essa avaliação, porque às vezes a gente se sente realmente em débito com pessoas que não vão entender a nossa correria, não vão entender o nosso dia a dia, não vão entender porque que a gente disse não mais uma vez pro café, pro churrasco. Aquele dia que eu fui lá no seu podcast, você falou uma coisa que me tocou, assim, eu falei, nossa, isso é... E eu acho que eu falei na hora, se bobear, isso eu preciso levar pra minha vida. Você disse assim, o almoço é indispensável que seja com os meus filhos. Ou com alguém que eu ame. Ou com alguém que eu ame, exatamente. Ou com alguém que eu ame. A não ser que seja alguma coisa muito... que vai virar o jogo na minha vida. Algo que vai mexer o ponteiro, que vai fazer diferença na conta bancária para eles, por eles. Não pode ser um simples almoço de negócio, uma simples proposta. Não abro mão de almoçar com alguém que eu amo. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Às vezes é até a Jaque. Viu? Declaração de amor aqui. Naquele dia tinha uma colega nossa que olhou pra Jaqueline e falou, viu, ela te ama. Mas sempre ou família, ou amigos, ou namorado, né, ou amiga, tem que ser... E a maioria das vezes eu vou pra casa mesmo. Daí chamo o namorado pra almoçar em casa, meus pais estão lá, meus filhos estão lá, e aí daí já reúne todo mundo que você ama numa mesa. Já reúne todo mundo, e às vezes é coisa rápida. Momento de mesa, né? É um momento de mesa. Isso é muito bom. E Mila, como que faz pra você decidir quais são os seus conteúdos que não fazem parte do seu negócio, que vão para o story, por exemplo, porque daí imagino que seja mais no story. Por exemplo, a gente estava falando aqui antes de começar do Tudo Comunica, que eu fiz, mas que na verdade também foi uma inspiração de algo que você fez, né? Que você falava de como que você escolhe a cor da roupa para comunicar e tal. E eu lembro que quando a gente conversou sobre isso, você falou, mas é porque eu tenho dúvida de se isso conecta com o meu conteúdo ou não. Como que é essa curadoria de conteúdo? Olha, muita coisa no freestyle, de verdade.
Não vou negar, não adianta eu embasar tudo aqui, porque muita coisa freestyle. É muito orgânico meu mostrar as coisas, né? Então, por mais que eu tente podar alguma coisa, quando eu vi, eu já fiz. É muito orgânico meu transbordar a minha vida, ser um livro aberto. Mas, por exemplo, quando eu posto os filhos, eu quero comunicar que dá sim para você trabalhar e ao mesmo tempo ter um tempo de qualidade com a família. Dá sim para você cuidar dos teus filhos e ao mesmo tempo você se dedicar para os teus sonhos. Então eu procuro balancear as coisas. E então, por exemplo, às vezes eu posto algo muito simples, que eu tô comendo uma comida muito simples, um café da manhã com pão, com ovo, e no outro dia eu tô indo jantar num restaurante super renomado. Então eu gosto de balancear para ser um conteúdo inclusivo e para as pessoas verem que é isso mesmo, que o dia a dia dela também tá certo, né? Que as coisas dela também são assim, que eu também sou assim. Então eu prefiro não mascarar nada, mostrar a vida realmente como ela é. Então eu acho que isso ajuda a criar muita conexão para os outros conteúdos. Então são muitas vezes realmente conteúdos bem aleatórios. Gosto sempre de dar bom dia porque é o que eu digo assim, vamos abrir a loja. Às vezes nem que durante ali o dia eu não consiga postar outra coisa, mas eu acho que você tem que dar um bom dia. Aconteceu muitas vezes de eu ficar sem postar alguma coisa e os seguidores começaram a perguntar, tá tudo bem? Tô sentindo você muito estranha. Ah, a pessoa que mora, que tem o DDD 90 e poucos, né? E como é que tá me sentindo estranha? Daí eu falo, gente, eu não posso deixar de aparecer, eu tenho que dar um bom dia pelo menos, né? Então tem muito da minha rotina. E aí eu gosto, às vezes, de colocar alguma coisa relacionada à saúde, às vezes é alimentação, às vezes é o exercício. Eu falo, gente, eu tenho que lembrar de postar, porque tudo inspira, tudo conecta, sabe? Então, o meu dia a dia tem esse critério de mostrar um pouco de tudo e o meu story realmente é para criar conexão. E aí, no feed, o que eu sempre quero entregar é um conteúdo que vai alimentar as pessoas. Tanto que, às vezes, a gente começa a correr o conteúdo ali, então, do mês inteiro, né? A gente tem um dia que a gente senta e vai fazer a programação, o cronograma. Que sempre tem que ser muito flexível também, mas já tem o conteúdo programado para o mês. E aí a pergunta que eu sempre faço e sempre falo para as meninas que me ajudam a programar o conteúdo. Gente, não é sobre mim, é sobre os outros. Não adianta você colocar aqui, a Milena é assim, a Milena é assado. Não. O que vai dar engajamento é quando você pergunta, por exemplo, como que foi o seu primeiro dia trabalhando numa funerária? Não eu contando só o primeiro dia. Como que foi o seu? As pessoas querem falar delas, as pessoas também querem mostrar a versão delas. Então o meu conteúdo também é muito focado no que é sobre os outros, não tanto que é sobre mim. E com o objetivo também de educação. Então, aquilo de passar realmente um conteúdo rico, sabe? Não ficar só enchendo linguiça. Isso. Então, essa é a minha luta diária para conteúdo. Você falou uma coisa que eu já falei em outros episódios aqui e que eu falo em todas as reuniões de prospecção, que é conteúdo do Instagram tem que entreter, educar ou informar. Nossa, perfeito. Viu como você consegue deixar bonito o meu freestyle? Joga, anota isso aí, pelo amor de Deus. É isso aí. E se você conseguir, ao longo do dia, fazer as 3 coisas, melhor ainda. É o melhor dos universos, né? Você sabe o conteúdo que eu mais sinto falta de fazer? É quando eu tô me divertindo muito, sabe? Uhum. E às vezes, até eu vejo que eu tenho amigas que às vezes ficam chateadas. Tipo, nossa, Milena veio jantar aqui em casa, tal, eu dei tal coisa pra ela. Eu relaxei tanto que você não postou. Ao ponto de eu esquecer de postar. E aí depois eu penso, puxa, eu posto tudo, aí eu tava com essa super pessoa, por exemplo, esses dias fui jantar na casa de uma amiga, ela fez uma comida super diferente, que a comida se transformava. Eu falo, gente, eu não postei isso. Eu tava com ela, que era uma pessoa maravilhosa, ela me deu um presente maravilhoso. Falei, ela deve ter até se ofendido, porque eu sou uma pessoa que posto tudo e não postei isso. Qual que é o nome dela? Que agora... A Fran, ela tá escutando, ela deve saber, ela fala, é verdade, ela pensa, é verdade, Milena. E aí acho que a pessoa às vezes até se ofende, porque eu sou uma pessoa que posto tudo e não postei aquilo. Uhum. Mas é que às vezes eu tô tão relaxada e curtindo tanto o momento que eu esqueci de postar. Isso. Sabe? E sinceramente, né, a gente gosta, eu pelo menos gosto de postar, de, né, mostrar um pouco do que eu tô vivendo. Não só gosto, sei da importância, isso movimenta, né, o nosso negócio. Por exemplo, o vírgula, eu falo, inclusive para você que tem o podcast, que a gente conversou aqui antes da possibilidade até, né, aqui desse estúdio maravilhoso, talvez, quem sabe. O vírgula, ele impulsionou a Texto, que é a minha empresa. Impulsionou muito. Então, você ter
um conteúdo constante de qualidade, né, que realmente eduque, informe ou entretenha, faz com que você dê passos a mais. Porém, quando você está lá no seu momento de diversão, de relaxamento, a gente precisa desligar um pouquinho mesmo. Então, é a história dos momentos que eu vivi e não postei. E eu também, eu tenho disso de, às vezes, estar num momento com a minha família, principalmente, com meu marido, com a minha filha, ou com amigos mais próximos, às vezes até com cliente mesmo. A Cris foi almoçar lá em casa esses dias, nós não postamos nada, porque a gente estava, de fato, ali num momento de tamanha descontração, que o celular ficou tão desligado, tão distante, que não virou um post, não virou um story. E isso também é saudável. É saudável, né? É saudável. Mas daí é isso que eu falo, às vezes eu fico... com receio pelo outro, porque ele fala assim, nossa, ela não me achou importante pra postar? Porque ela posta tudo. Eu levei ela pra jantar, ela não postou. Então eu fico assim, também querendo mostrar para os outros. E às vezes as pessoas estão comigo, elas falam, você não vai postar nada? Sabe? Vamos tirar uma foto pra você postar? Eu falo, vamos. Ainda bem que você lembrou. Que legal. E me diz uma coisa, agora trazendo um pouquinho mais pro seu negócio. Você sabe que falar disso ajuda muita gente. É um momento muito doloroso da vida, passar por um luto, né? Perder um ente querido. E você traz isso, claro que o foco do teu perfil é um pouco diferente, né? Não é de estar ali consolando ninguém, mas de certa forma esse consolo acaba acontecendo. Como que você entende essa importância? Vou te dar um exemplo. Ontem nós postamos um carrossel. Não foi um carrossel. Ontem nós postamos um corte, inclusive que era do podcast teu. Sim, eu vi. Falando sobre a importância dos rituais funerários, né? E como eles ajudam no processo do luto. E a grande maioria concordou, acho que teve 2 pessoas que discordaram, mas teve uma pessoa que me chamou no direct e perguntou assim, existe algum ritual específico para quando a pessoa comete suicídio? Eu falei, opa, deixa eu largar tudo que eu tô fazendo, porque isso aqui é um sinal de alerta. Às vezes a pessoa, né, tá pensando em fazer alguma coisa, para tudo. E aí, conversando para ela, para tentar entender, eu falei, por que aconteceu recentemente, com algum conhecido seu, com algum ente querido? E aí ela falou que tinha acontecido, já fiquei mais aliviada, porque vi que não era algo que eu devia procurar um familiar, um amigo, fiquei mais tranquila. E ali eu desenvolvi uma conversa com ela para ajudar, no caso, essa família, com os ritos que poderiam ser feitos, o que pode ser feito agora, porque já tem uma semana que aconteceu, né? Quais são as dicas e que tipo de profissionais deve procurar. Então, acaba que isso abre realmente o diálogo para as pessoas falarem sobre o luto. E aí também entra um pouco do propósito. Puxa, mas daí você vai lá no direct, né? Conversar meia hora com uma pessoa sobre isso, vai, porque daí também é o teu propósito. Né? Então, eu acho que aí também tem essa função de auxiliar realmente as pessoas, né? Você educar, mas também auxiliar as pessoas quando precisa. Às vezes tem que pegar pela mão um seguidor só e ajudar. Agora me conta uma coisa, você falou que algumas pessoas discordaram. E os haters? Você sabe que eu tenho 1% de hater. Por que eu falo 1%? Tem uma... Sabe quando você coloca assim, faz uma pergunta, uma enquete? Você concorda com isso? Não sei o quê. E aí 99% concorda e 1% não concorda. E a gente sempre ficava, quem será que é o hater? Quem será que é o hater? E eu sempre postava, vocês também acham que isso é legal ou vocês acham que nada a ver com o que eu falei? Aí 1%, nada a ver com o que você falou. Agora também não posto mais assim, eu sou leonina, concorda comigo? Concordo 100%. Muito óbvio. Dane-se o hater, não vai ter como ele colocar nada. Então tem isso, tem alguém que sempre discordava. E nos comentários tem também, às vezes, pessoas discordam, né? E a Jaque até falou assim, viu? A Jaque me ajuda a responder os comentários. Ela falou assim, excluo? Falei, não, deixa, o hater também importa, a gente precisa do engajamento. E tem que ouvir a opinião do outro. E às vezes não sou nem eu que vou responder, é um outro seguidor que vai responder. Não, mas por que você não acha isso? Né? E a gente responde, né? Obrigado pela sua opinião, que bom que você compartilhou aqui sua opinião também. Mas os haters importam. Mas tem algum tipo, assim, alguma situação que tenha acontecido, algum hater que marcou, alguma situação que vale a pena falar ou não? Não teve, assim, nenhum específico, assim, que ficou martelando ali sempre, sabe?
talvez de forma oculta, né? Como tu disse, nas enquetes, assim, mas em comentários, não. Você tá no TikTok? Bem fraca. É por Tenho isso. postado. É O TikTok é mais terrível. Mas já aconteceu assim, de eu abrir live e aparecer palavrões, aparecer... Quando patrocina alguma coisa, quando a gente patrocina, e eu não sei o que o algoritmo do Instagram faz, que quando você coloca assim, público sugerido, me sugere aí, Instagram, né? Joga você então, não vou eu formatar o público aqui, joga você para me trazer mais seguidores. Cara, você fala, o que você trouxe aqui, Instagram? Deixa eu entender a tua lógica. Porque aí vem realmente algumas coisas assim... de pessoas que escrevem coisas pejorativas, assim, que você não entende o que o algoritmo usou de público sugerido. E aí, realmente, eu tinha feito um patrocínio impulsionado, um conteúdo, e aí eu abri uma live e apareceu, assim, uns 3 lunáticos, colocando palavrões e tudo mais. E aí, na live, aquela trabalheira, né, exclui, bloqueia, isso aqui, você tem que bloquear a pessoa na hora, tirar ela da live na hora, né? Sim. Não, você sabe que recentemente eu entrevistei o seu Bernie Tchenchev, que foi meu primeiro chefe, meu primeiro gestor, né? E hoje ele é um senhorzinho, acho que ele tá com 80 anos de idade. E eu tenho um carinho enorme por ele, enorme, porque eu comecei minha carreira lá na empresa dele, né? Fui assessora de imprensa dele por 4 anos, escrevi o livro dele como ghostwriter. Então pensa o carinho e a gratidão que eu tenho por ele. Escrevi as colunas dele da Gazeta do Povo de domingo e terça, todas as semanas. Então foram 4 anos realmente de muita proximidade. E aí um corte que eu publiquei no Instagram e no TikTok, viralizou. Primeiro no TikTok, depois ele deu uma viralizadinha mínima no Instagram lá, mais no TikTok. Mas os comentários que vieram, Milena, de pessoas sugerindo que eu tive um caso com o seu Bernie, que eu tive uma situação. Eu falei, gente, da onde a pessoa tirou essa probabilidade? De qual fala, de qual palavra que eu usei que a pessoa deduziu uma coisa dessa? E aí a história dos cortes, né? Que aquele ali não estava tirado de contexto, uma pessoa bem intencionada entenderia do começo, meio e fim o que eu queria dizer, mas que a mal intencionada, se um corte com contexto ela já distorce, imagine um corte sem contexto. Exatamente. E aí, pegando o gancho disso que eu tô falando, imagine você que tá às vezes numa feira mostrando um caixão que é uma penteadeira, tem umas coisas bem assim, uma urna que é uma bolsa. Tem muito isso. Tem uma poltrona que é um caixão, né? Tem muito isso. Nunca, e nessas feiras, assim, nunca aconteceu nenhuma situação. Teve e era um cara influencer, assim, que ele repostou alguma coisa minha e dando muita risada, e era até uma coisa séria, sabe? E aí eu entrei em contato com ele e expliquei a seriedade do trabalho e tudo, porque ele tinha super debochado e ele era um cara influente. Expliquei a seriedade do trabalho, ele falou, puxa, foi mal, também não... eu também quis postar o meu conteúdo aqui, mas não queria, né, ser pejorativo e tal, e daí a gente se entendeu. Mas eu quis ir lá e quis conversar, quis explicar, tirar satisfações. Foi. Tem coisa que a gente tem que passar reto, tem coisa que a gente não consegue. Ainda mais mulher, dependendo do dia que pega a mulher, hormonalmente a gente não consegue passar reto na rede social. Não, e não só isso, mas é o que você falou, a seriedade do trabalho. Porque o teu trabalho é um trabalho muito sério, envolve muitas coisas. E uma sensibilidade de quem está do outro lado, do seu cliente, que é muito forte, que provavelmente acabou realmente, como eu falei anteriormente, perdendo um ente querido. Então, às vezes, aquela pessoa que está ali no meio de tantas dúvidas, né? Porque quer queira, quer não, quem perde uma pessoa tem dúvida. Se foi por um acidente, mas o que eu poderia ter feito para evitar? Né? Será que se ela não tivesse ido, se tivesse ficado em casa, ou numa doença, que nem foi o caso da minha filha, né? Será que eu podia ter buscado outros tratamentos? Será que eu fiz tudo o que eu podia fazer? Surgem muitas dúvidas, muita gente lida com culpas, e aí vem uma pessoa irresponsável, pega um conteúdo, distorce, traz para um contexto que não faz sentido e acaba atingindo aquela pessoa que já está machucada e cheia de culpa. Isso é sério, né? Isso é sério.
Por isso que tem que cuidar. Como eu vou misturar agora com o público que está enlutado, por isso que eu tô cortando a parte agora do humor, porque é o que você falou, são pessoas que estão machucadas, que às vezes sentem culpa, sentem vergonha, sentem medo, né? Então, depressão, então tem que cuidar muito agora, né? Nesse momento de transição, tem que cuidar muito com o tipo de comunicação. Os eventos funerários, eles têm esse tipo de descompressão, tanto de produtos diferentes, como apresentações culturais, musicais. Ele tem descontração, porque você imagine centenas de pessoas que trabalham com a morte diariamente, têm um trabalho pesado, né? Lidam diretamente com a dor das pessoas, todas juntas num ambiente como esse. Então, esses ambientes que a gente proporciona, eles são descontraídos, eles têm que ter leveza, sabe? Para a gente também sustentar esse trabalho, né? A gente precisa da descompressão para daí na outra semana estar lá de volta, segurando as pontas, segurando as famílias, né? Uhum. A gente está chegando na reta final do nosso episódio, mas... Eu quero aquele pacote, eu quero comprar, que daí tem 2 episódios pelo menos. Mas eu quero te perguntar para finalizar, finaleira aqui, né? Milena, gente, acabou de completar 40 anos, assim como eu também, como eu falei, a gente estudou juntas, essa mulher maravilhosa, linda, olha, obrigada, cada vez mais linda, né? Obrigada, e uma coisa que você postou no começo do ano que eu achei genial foi a lista de 40 coisas para fazer nos 40 anos. Conta como que está essa lista pra gente. Você quer saber a verdade? Quero a verdade. Então eu vou te contar a verdade dessa lista. Começou com um projeto de colocarmos 40 coisas que eu queria fazer antes dos 40 anos. E aí você sabe o que virou isso? Uma grande demanda. E aí eu Não tinha agenda. Não tinha agenda. E aí eu me senti na responsabilidade de postar, inclusive, as 40 coisas, porque muitas pessoas sugeriram ideias maravilhosas e me senti na responsabilidade de postar aquilo. E aí, numa conversa com um outro amigo que é empresário, que já teve uma vida muito mais caótica, ele falou assim: Milena, você tem noção do que você fez? Você arrumou 40 compromissos a mais na tua vida que já está um pouco caótica. Sabe o que você devia fazer? 40 coisas para não fazer antes dos 40 anos. E essa é uma delas. Pare de inventar lista para sua vida. E eu falei, é verdade. Olha. E aquilo me deu mais leveza. Então eu não fiz 40 coisas. Fiz várias coisas boas, tirei várias coisas que estavam pesando, mas não completei uma lista com 40 coisas, por causa desse conselho. Maravilhoso. Então já fica aqui uma lição. Uma lição. Menos listas. Menos listas. Tire 40 coisas ruins da sua vida. Mais prioridades. Muito bom ter você aqui. Obrigada por ter topado. Para quem não sabe, convite. Gente, lá o Vírgula, na primeira temporada, eu tenho uma listinha de convidados, pessoas assim, muito especiais, ou que eu admiro muito, ou que às vezes eu conheço e quero prestigiar, ou que eu não conheço e quero conseguir entrevistar. Tem uma listinha lá. E a Milena tá nessa listinha desde o começo, desde que começou a temporada 1. Eu falei, Mi, quero te entrevistar novamente, só que agora no meu podcast. E aí a agenda dela não permitiu. Ai, conseguimos uma data, essa data, inclusive, que bom que não deu, porque era no outro estúdio, agora ela tá aqui no primeiro dia de gravação, é o segundo episódio, mas é o primeiro dia de gravação no estúdio novo. Então eu tô muito feliz, muito obrigada mesmo por ter vindo. Eu também, Vi, obrigada, e que a gente honra. Se encontre mais vezes. Com certeza, com certeza. Com microfone, sem microfone, seja lá como for. Com certeza. Obrigada. Obrigada. E ó, quem vem no Vírgula recebe um girassol. Um girassol, eu vim buscar o meu, porque a minha flor predileta é o girassol. Ele teve um início no Vírgula, até saiu um corte sobre isso hoje lá, que eu expliquei a história do girassol. Mas eu criei o meu próprio significado, que é aqui quem brilha é quem tá do outro lado. Que lindo. Você que brilha aqui, eu tô aqui só me fortalecendo com a sua história. Que lindo, nossa. Então, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada. Deixa seus contatos para quem tá assistindo, seu arroba, meu afinal de contas. Né? Bom, o meu arroba é milena.cooper, C-O-O-P-E-R. E aí vai me encontrar no Instagram, no LinkedIn, no TikTok entra lá pra ser um hater. E o nome das empresas são Planos Vaticano ou a The Diamond. Muito bem, muito obrigada. Obrigada viu? Obrigada pela oportunidade, pela visibilidade
e pela boa conversa de sempre. Eu que agradeço. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, estamos no TikTok, sim, viu, dona Milena? No Instagram, no YouTube e no Spotify. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.